E foi revelado em São Januário. Bomba, ele quer comprar. Renato Portaluppi também falou sobre coisas importantes e vai com força total. Presidente Pedrinho presente no CT Moacir Barbosa durante toda a semana. Vitória do Vasco sobre o São Paulo de virada e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nesse domingo com todas as informações importantes do Vasco para você aqui no canal que foi criado para você. Gostou da vitória do Vasco ontem? Deixa o seu like, botãozinho aqui embaixo, não custa nada e a gente traz a positividade para essa nova fase do Gigante da Colina, reencontrando com a vitória. Avisa para a plataforma que o conteúdo é positivo, deixando o seu joinha. E claro, não se esqueça, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Corre ali embaixo e faça parte do canal que foi criado exclusivamente para você, o nosso canal aqui que foi criado totalmente para você, torcedor vascaíno. Então, só quem é vascaíno inscrito no canal, beleza? Vamos lá, informações importantes sobre interesse. Ele quer comprar. Mandou pessoas a São Januário e eu vou revelar para você do que eu estou falando. Vamos falar também sobre a vitória do Vasco contra o São Paulo, presença do presidente Pedrinho no CT durante toda a semana e vai com tudo. Renato Portaluppi fez muitas revelações sobre a próxima partida. Você, torcedor vascaíno, muito obrigado pela sua presença. Vamos direto ao assunto, as informações importantes do Gigante da Colina. Eu quero falar um pouco sobre esse interesse. O interesse que foi revelado, ele quer comprar. Estou falando de Fernando Carro. É isso mesmo, Fernando Carro é presidente do Bayer Leverkusen e mandou 2 representantes a São Januário para observar Andrés Gomes. É isso mesmo. E eu vou falar para você, hein? Talvez ele tenha gostado muito daquilo que ele foi analisar. O Andrés Gomes ontem jogou muita bola, foi o melhor em campo. Quem entrou contra os titulares, eu acho que divide um pouco com o Adson, né, a responsabilidade pela transferência da partida ali, de uma derrota para o São Paulo para uma virada. E claro, né, mais uma vez, muito participativo, muito ativo, jogando muita bola o Carlos Andrés Gomes. Estava sendo observado por olheiros ali do Bayer Leverkusen e olha só, hein, as informações que vão chegar até Fernando Carro podem ser animadoras e ele quer comprar, ele já está interessado. Observa de perto o jogador que deve ir para a Copa do Mundo, o Andrés Gomes, que fez o segundo gol, o gol da virada em São Januário. E aí, torcedor, você acha que o Vasco vai conseguir segurar mais uma joia, só que dessa vez do futebol colombiano? Vá lá nos comentários e deixe a sua opinião e se realmente você acha que o Andrés Gomes foi melhor ou um dos melhores em campo. Para mim, o Andrés Gomes e o Adson dividem a responsabilidade pela virada do Vasco ontem em São Januário. Ontem em São Januário, com muitas homenagens a ele, Roberto Dinamite, estou com a camisa aqui também, em homenagem aí ao eterno ídolo, né? Ontem tivemos uma festa maravilhosa ali, mostrando a caricatura do Roberto, enfim, muita coisa legal em São Januário ontem, que fez com que o Vasco, né, tivesse ali torcedores, enfim, muito cheia os acessos, né? Ontem o público em renda cerca de 20 a 21 mil pessoas, renda de 1.400.000, por volta de 1.400.000 reais, né? E 19.400, 19.300 pagantes, né? A gente teve um público muito interessante ontem em São Januário. Fico feliz de ver o Caldeirão pulsando e com a força da torcida o Vasco consegue a virada sobre o São Paulo. Começou mal, hein? Começou ali com o São Paulo logo no início, né? Uma finalização do Caleri. O Léo Jardim espalma para o lado, faz uma grande defesa e vem o Luciano completa para o gol. Não foi culpa do Léo Jardim, não tem nem como culpar o Léo Jardim naquele lance ali. Tinha feito uma grande defesa na finalização do Caleri, mas não conseguiu ali completar, né? O Luciano foi e fez 1-0. Com isso, o São Paulo começou a fazer antijogo, começou a criar algumas situações para o Vasco de dificuldade ali no primeiro tempo, que vai para o vestiário, né? O torcedor vaiando, o torcedor cobrando ali os jogadores que vai para o vestiário derrotados para o São Paulo por 1-0. Volta um pouco diferente, o Vasco volta melhor, faz algumas alterações, principalmente na entrada do Spinelli e do Adson. A gente teve uma mudança repentina, né? Ali da equipe estava se comportando, até o Brenner entrou bem, jogando uma espécie de meia ali, né? Não entrou nem como atacante
ajudou na marcação, o Vasco foi lá, empatou, né, o jogo num pênalti claríssimo marcado pelo VAR. E o Puma foi lá, bateu muito mal o Puma Rodrigues, mas acabou anotando ali o 1-1 e depois, né, o Vasco foi pressionando, foi chegando, foi tentando. O São Paulo perde um gol claríssimo com o Calleri embaixo do gol, né, em cima da linha da baliza. A gente viu, daquele momento eu tinha falado para o pessoal que estava assistindo comigo lá de São Januário, não fez esse gol, vai levar, não deu outra. O Adson mais uma vez faz a jogada, né, bate ali para o gol, a bola bate no Brenner, volta para o Andrés Gomes, que fuzila com a perna direita a virada do Cruz Maltino. E aí o Vasco vence e a torcida volta a comemorar uma vitória. O clima que já estava pesando em São Januário ficou mais tranquilo depois que o Vasco conseguiu aí o resultado. E você, torcedor vascaíno, quem foi o melhor em campo? Para mim foi Adson dividindo com o Andrés Gomes, porque não tem como tirar o colombiano dessa, né? Jogou muita bola o Carlos Andrés Gomes também. E aí, e você vai lá nos comentários. Olha só, o Renato Gaúcho falou que o Pedrinho ficou no CT a semana inteira e revelou tudo sobre o jogo contra o Paysandu na estreia da Copa do Brasil. Renato Gaúcho falou que irá com força máxima, vai com tudo. O grupo inteiro irá viajar hoje para Belém do Pará, onde vai fazer um trabalho específico na segunda-feira para enfrentar na terça-feira o Paysandu lá no Mangueirão. E aí, rapaziada, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir tudo que o técnico Renato Portaluppi revelou ontem na coletiva. Vou trazer para você a coletiva completa e preste bem atenção em tudo que o Renato revela para o torcedor vascaíno. Renato. Boa noite, Renato. Tudo bem? Bruno Murito, do GE. Globo. Eu queria te perguntar sobre as suas mexidas no intervalo, né? O Adson entrou bem na partida, né? E o Puma também, o Puma foi determinante também na virada. Mas eu queria te perguntar especificamente sobre o Adson e aquela mexida no esquema do jogo, né? Porque o Tietê estava muito aberto ali pela direita no primeiro tempo, às vezes, principalmente sem a bola. E pelo menos a minha impressão foi de que o Adson conseguiu povoar mais aquele lado ali do que o Rojas ou o Tietê naquela função. Obrigado. Mas são jogadores do grupo, né? Quando eu falo para vocês que eu confio em todos eles, é por causa disso. Eu preparo todos os meus jogadores, independente de quem começa a partida. Quem tem que entrar, tem que procurar mostrar o porquê que está no grupo do Vasco. Então eu tive a mesma impressão que você. Eu achei o Tietê hoje, infelizmente, um pouco aceitando muito a marcação do adversário. Coloquei o Adson, que é um jogador que conhece bem a posição, é um jogador de 1 para 1, é um jogador do drible, que eu gosto desse tipo de jogadores. E o Puma também. O Puma está no mesmo nível do PH. Quando eu falo para vocês que eu tenho 2 bons laterais esquerdos, 2 direitos, é por causa disso. O PH sentiu. Se explodir, é teu, o celular não é meu não. Pode ser uma bomba, se liga. E o Puma entrou no lugar do PH, que ele tomou uma batida muito forte no joelho. Ele até pediu para voltar, mas terça-feira tem mais. E joelho é joelho. Então eu pedi para ele segurar. E aí eu mudei o lado direito. O time vinha bem no primeiro tempo. Eu elogiei eles. Eu não estou aqui falando, ganhou. Não, você pode perguntar para os jogadores. Terminou o primeiro tempo, eu elogiei eles. Falei que nós iríamos empatar e virar o jogo. Eles são testemunha disso. E no segundo tempo nós voltamos ainda melhor do que nós jogamos o primeiro tempo. E as mexidas do segundo tempo foi principalmente que eu insisto bastante com os meus atacantes. Eles precisam preencher a área. Gol acontece dentro da área. Eles precisam estar presentes dentro da área. Então o próprio Gomes falou no vestiário, bem que o professor fala, tem que pisar na área para fazer gol. Então eles têm que se acostumar a pisar na área, porque é lá que tudo acontece. E nós preenchemos com bastante jogadores, principalmente no segundo tempo. Então toda a bola que chegava na área do São Paulo, nós estávamos preenchendo a área, e isso dificulta bastante a marcação do adversário. E com isso a gente conseguiu fazer os 2 gols, o de pênalti e depois do Gomes. A gente não precisava sofrer tanto, né? Agora eu estou começando a entender a torcida do Vasco. É muito sofrimento. Mas acho que o mais importante de tudo é que a equipe jogou bem, nós conseguimos uma belíssima vitória em cima de um grande adversário, que é sempre muito difícil vencer o São Paulo. E da maneira que foi o time jogando bem. Eu sempre quero os 3 pontos, mesmo que jogue mal. Mas se ganhar e jogando bem, melhor ainda. E foi o que aconteceu hoje. E fazer um elogio também ao Sávio Pereira, que o árbitro do jogo, que não me entender, ele foi muito bem. Porque muitas vezes eu vejo os árbitros apitando bem e eu esqueço de elogiar os árbitros. Então eu sou um dos poucos treinadores que defendem os árbitros no futebol brasileiro. Às vezes a gente fica um pouco irritado porque eles têm a máquina, principalmente o árbitro que está lá dentro, com o VAR. Eles têm a máquina e com a máquina não é possível que eles erram. E tem alguns lances que realmente a gente vê que mesmo com a máquina eles interpretam mal e aí não dá para perdoar. Mas o jogo foi difícil de ser apitado, mas mesmo assim ele saiu muito bem. Renato, qual a importância dessa vitória para a sequência do seu trabalho, principalmente agora que acumula a Copa do Brasil, Brasileirão, Copa Sul-Americana, qual a importância dela? Sempre é bom ganhar, principalmente se tratando do Campeonato Brasileiro. Eu, desde que cheguei com esse grupo aqui, eu disputei 24 pontos no Campeonato Brasileiro.
nós ganhamos 15. Se você continua com essa margem de aproveitamento, você vai brigar pela Libertadores. Eu sempre falo, infelizmente, o Vasco começou mal o campeonato e a gente está pagando um pouco daquela conta no início do campeonato, 12 pontos disputados, o Vasco ganhou 1. Mas não adianta ficar chorando leite derramado. É trabalhar, buscando sempre as vitórias, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil, mesmo na Sul-Americana. Muita gente acha que o Renato muda todo o time na Sul-Americana. Mas você vê que o time hoje se apresentou bem, correu bem de novo, porque estava descansado. Tem muito que nada tem, não tem jeito. E até porque na Sul-Americana, infelizmente, nós perdemos, estamos jogando 6 jogadores que, antes mesmo da minha chegada, eram titulares. Então não tem essa de time A, time B. O cara está no Vasco, o jogador está no grupo do Vasco, ele tem que ter condições de jogar. Não importa a competição, ele tem que estar pronto. E hoje foi mais uma prova disso, que eu sempre peço para eles, treinem forte para jogarem forte. Hoje o time jogou bem, correu, e quem entrou bem. É isso que a gente quer. Até porque amanhã já tem treino de novo, segunda-feira tem viagem para Belém, uma viagem longa de novo, e uma outra competição na próxima terça-feira. Então não adianta, o que eu falei lá na terça-feira para o torcedor, eu repito. Não adianta querer botar sempre os mesmos jogadores em campo. Não vai aguentar. Vai estourar, vão machucar e o time não vai correr direito. Então, o torcedor, sempre falo, o torcedor mais uma vez está de parabéns pelo que eles fizeram hoje de novo aqui em São Januário. Incentivaram o tempo todo, mesmo o time perdendo, e isso é importantíssimo. E essa vitória é do nosso torcedor também. Falei com o Pedrinho há pouco também, o nosso presidente. Falei que a vitória foi dele também. Ele esteve bastante presente essa semana lá no CT, conversou bastante com o grupo, conversou com o grupo depois do jogo. É um presidente atuante, é um presidente que está sempre com a gente, e isso é importante, entendeu? E mais uma vez foi importante essa vitória no Campeonato Brasileiro, porque tem que brigar lá em cima. Tem que se distanciar do pessoal lá de baixo e brigar lá em cima. Brigando lá em cima, buscando as vitórias, como aconteceu hoje. Até porque, com todo o respeito aos nossos adversários, os últimos 3 empates que nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, os 3 jogos nós merecíamos ser ganho. Do Cruzeiro, mesmo com homem a menos, do Remo e no Curitiba. Com todo o respeito aos adversários, nós somos melhores, jogamos melhores e, infelizmente, nós pecamos pelos nossos próprios erros. Então, você vai deixando pontos importantes escaparem. O importante, então, é sempre bom vencer, entendeu? Porque dá uma confiança maior para o grupo. Boa noite, Renato. Meu nome é Flávio Drummond, da Rádio Grande Rio. Eu narrei o jogo de hoje, ali das cabines de rádio, ali em cima da arquibancada. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a personalidade do Puma Rodrigues na hora do pênalti. O Puma pegou a bola, botou debaixo do braço, não deixou ninguém chegar perto. A bola é minha, eu bato, ninguém chega perto, eu vou bater, né? E ele bateu com o estádio fervendo, né? Precisando do empate com o São Paulo 1-0. É desse perfil de jogador, esse perfil de pessoa, né? De time que você está precisando para o Vasco chegar numa posição mais alta na Sul-Americana. Entendeu? E fez com que a gente buscasse mais 3 pontos. Não sei como vai ficar a tabela, porque tem a rodada ainda, alguns jogos ainda. Mas o importante é que a gente fez a nossa parte. Eu falo para eles, tem que fazer a nossa parte, tem que fazer o dever de casa. É o que o próprio torcedor grita aqui em São Januário. Então hoje a gente, mais uma vez, sofremos, não precisa sofrer tanto, né? Mas faz parte do sofrimento aí. Eu já me acostumei também. O importante foi essa vitória e fomos a 16 pontos. Renato, boa noite. Lineker Biônica na Hora do Vasco. Um dos assuntos mais polêmicos, poupar jogadores, né? Estava muito aflorado essa fala na imprensa e na torcida do Vasco. Contra o Barraca Central, você levou muitos garotos, né, pela Sul-Americana. Já contra o Audax, os garotos já não estavam presentes, você utilizou alguns titulares, né, do seu elenco principal nesse jogo. 2 situações muito diferentes. E contra o Paysandu na Copa do Brasil, quem viaja para Belém do Pará? Obrigado. Cara, isso, com todo o respeito à tua pergunta, isso é ser inteligente. Aí eu vou explicar por quê. A tua pergunta ela é muito boa, o teu comentário é muito bom. Nós fomos para a Argentina. Coloquei uma equipe que não vinha jogando. Levei os garotos, por quê? Viagem longa. Se não adianta... Nós saímos da Argentina, nós atravessamos o Brasil todo, fomos jogar em Belém contra o Paysandu. Não adiantava nada não botar os caras para jogarem e desgastar eles nas viagens. Pouco sono, alimentação fora dos horários. Então eu descansei o time. E o time jogou muito bem lá contra o Remo. Merecíamos ter ganho, inclusive. Então eu levei os garotos justamente para não desgastar meu time na viagem. Nós voltamos, fomos para Belém. Jogamos bem no campo pesado, corremos pra caramba. Aqui em São Januário, na terça-feira, por que eu não trouxe os garotos? Porque eu gosto de trabalhar com os garotos. Porque o meu time já estava aqui. Então eu levei força máxima. Uma equipe que praticamente 6, 7 jogadores jogando até pouco tempo. E levei todo mundo do grupo, um grupo forte, para a gente tentar uma vitória. Infelizmente nós perdemos um jogador no primeiro tempo. Jogar com 11 já é difícil, com 10 então. E ainda no final do jogo nós perdemos mais 2 jogadores expulsos. Então a gente não deixa o Sul-Americano de lado. A gente está ligado em todo mundo. Acho que é o Marco Antônio, jogador de São Paulo, que jogou contra o Vitória. E aí, 3 dias depois, é um jogador dinâmico, bom jogador, que eu gosto dele, bom jogador, dinâmico, se movimenta bastante, com certeza ele nos dá bastante trabalho hoje. Que eu não tenho nada a ver com ele, só vou dar um exemplo. Ele jogou contra o Vitória. E no meio da semana ele jogou de novo pela Sul-Americana. Com 30 minutos ele saiu, estourou. Estiramento. O que acontece? Um estiramento no jogador, no mínimo, mas muito por baixo, 15 dias. Muito por baixo, se não ficar 3 semanas ou 4 semanas, dependendo do grau do estiramento. É que eu falo, aí daqui a pouco você põe os jogadores, eles vão a campo, de repente vão sofrer uma lesão e não vão ter condições de jogar o tempo todo porque vão cansar. Então não adianta você botar A, B ou C para dentro do campo se ele não vai correr. E ainda com risco de uma lesão. Então, quando eu falei pro torcedor, eu também quero ganhar sempre. Também quero. Quando o time perde, eu também sofro como torcedor. Mas eu quero que o torcedor entenda que a gente sabe o que a gente está fazendo aqui dentro. Eu não pego o controle do clube e tomo as decisões sozinho.
Eu não tomo as decisões sozinho. Eu sempre converso com 3, 4 pessoas que eu preciso trocar ideias aqui dentro do clube. Então, essas pessoas me fortalecem nas minhas decisões. A decisão é minha, a decisão é minha. Mas eu converso com as pessoas aqui dentro do clube também. Eu não chego aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tipo general. Não, pelo contrário, sempre fui de diálogo. Nos outros clubes também eu faço isso. Então, eu volto a repetir. O que é mais importante para o Vasco? O Campeonato Brasileiro, no momento, ou a Sul-Americana? Será que o torcedor quer sofrer como o ano passado? Ninguém quer sofrer como o ano passado. Então a gente está dando prioridade para o Campeonato Brasileiro. Não vamos nos desligar da Sul-Americana, mas a prioridade total no momento é o Campeonato Brasileiro. Quanto a Belém, o grupo todo vai viajar. Quem vai jogar? O grupo todo vai viajar. Já estou antecipando a próxima pergunta. Todo grupo, quem tiver condições, vai viajar. Porque tem a revisão médica amanhã e segunda-feira. Hoje, por exemplo, o PH saiu, uma dor no joelho. Aí a gente tem que esperar 24 horas. Renato, Thiago Tostes. Contra o Curitiba, o Remo saiu atrás do placar, na frente do placar e levou o empate. Pecou e levou o empate. E contra o Fluminense, hoje, contra o Palmeiras, saiu atrás, reagiu, virou o jogo. Existe uma diferença de atenção quando está na frente do placar e quando está atrás? Perfeito. É o que eu tenho mais cobrado do grupo, é isso. A gente precisa ter atenção durante 90 minutos. Se o adversário fizer gol na gente, tem que ser por mérito dele e não por falhas nossas. Então, essa atenção, quando a gente sai atrás, a gente consegue virar alguns jogos. Quando a gente sai na frente, infelizmente, a gente comete alguns tipos de erros que a gente cede o empate para o adversário. Então, é essa atenção, hoje, novamente, cobrei deles, antes mesmo da partida começar, a atenção no futebol ela tem que ser durante 90 minutos, não pode ser 45 minutos, não pode ser 30 minutos, não pode ser 89 minutos. Enquanto ele não acabar, a coisa vai acontecer. Então, essa atenção que eu tenho cobrado bastante deles, que hoje eles tiveram, principalmente no segundo tempo. Boa noite, Renato. Gustavo Ribeiro, do canal Colina em Foco. Anteriormente, você brincou sobre a questão que agora você está entendendo como que é a torcida do Vasco, sobre a questão de sofrer. Eu queria que você falasse um pouco na sua visão, por que o Vasco ainda não conseguiu uma vitória simples, sem essa questão do sofrimento? Você citou agora sobre a atenção, a falta de concentração. Além da falta de concentração e atenção, você acha que tem mais algum fator que tem dificultado o Vasco a conseguir as vitórias tranquilas? Cara, o futebol não é só aqui no Vasco, não. É no Brasil, no mundo todo. É difícil de se fazer gol. Muitas vezes, mesmo com um plantel diferenciado, o gol não é fácil de ser feito, não. O que não pode é você tomar um gol por falhas. Como, infelizmente, a gente falhou alguns jogos e nós pagamos pelos nossos próprios erros. A bola pune. É essa atenção que eu tenho cobrado deles. Hoje em dia, você não tem, assim, 3, 4 jogadores que decidem a partida a qualquer momento. Não é assim o futebol. O adversário também quer ganhar. Então é sempre muito difícil. O que não pode, falei, a gente tomar gol com facilidade, você fica correndo atrás do adversário, tem que expor o time, tem que abrir, tem que dar espaço para o adversário. O que não pode é isso. Sempre que a gente sai na frente é bem melhor, porque aí a gente põe o adversário para correr atrás da gente. O adversário tem que se expor mais, o adversário vai dar espaço para a gente, entendeu? Então é o que eu mais cobro deles é a atenção durante os 90 minutos. Porque já é difícil fazer gol. O que não pode é ficar tomando da maneira que a gente tem tomado alguns gols. E aí sim, aí as coisas dificultam bastante. Boa noite, Renato. Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Essa semana, o técnico de São Paulo, Roger Machado, foi muito elogiado, gerou muita repercussão o fato dele ter aberto o treinamento para a imprensa e, consequentemente, para a torcida. Desde a pandemia, não só o Vasco, mas como praticamente todos os times do Brasil, perderam esse hábito, né, de abrir treino para ao meio da semana. Como nós não temos acesso ao treinamento, e nem a torcida, consequentemente, eu queria te perguntar o que dois jogadores específicos, o Tietê e o David, vêm rendendo nos treinamentos que justifiquem a permanência deles no time titular, já que, pelo que nós temos como parâmetro, que são apenas os jogos, eles vêm desempenhando menos do que os reservas, por exemplo, o Adson, Spinelli e outros. Obrigado. Não, eu tenho um grupo. Eu tenho respeito pela torcida, não é só pela torcida do Vasco, qualquer torcida. Mas aí agora eu vou brincar, entre aspas, com você. Você trabalha na rádio, certo? Oi? No canal. Você gostaria de a torcida estar lá dentro? No momento que você está trabalhando? Eu gostaria de informar a torcida do Vasco no Congresso. Sim, não, com todo respeito. Mas você gostaria que a torcida invadisse a tua sala? Você gostaria? Você gostaria? Então, acho que eu respondi a tua pergunta, né? Então, com todo respeito à torcida do Vasco. Lá a gente sempre trabalha no dia a dia para buscar o melhor. Eu até concordo com você, até certo ponto, que os jogadores, como você falou, entraram no jogo melhor. Mas uma coisa é você entrar durante a partida, outra coisa é começar. Mas é que eu falo, se cada jogador que não rende numa partida eu trocar, eu preciso de 300 jogadores. Aí eu não estou passando confiança para o jogador que começa uma partida. Eu estou tirando a confiança. Relaxa. Eu acho que vamos curtir essa vitória de hoje. Deixa eu quebrar minha cabeça aqui, tá? Valeu. Obrigado, Renato. Valeu, obrigado, gente.